Ok. Boa tarde, gente. Nosso trabalho a gente vai falar sobre a intervenção fonoaudiológica na apneia do sono. Pode passar o slide. E aí, a equipe é composta por mim, Emily, a Gilda, o Jonatas, a Luciana e o Marcelo. Aí a gente tem um sumário que a gente tem algumas divisões da nossa apresentação. A gente vai falar sobre as manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, a fisiopatologia. Certo? Pode passar. Aqui a gente deixou uma frase para vocês, do Mário de Andrade. Que coisa misteriosa o sono. Só aproxima a gente da morte, para nos estabelecer melhor dentro da vida. Pode passar. Pronto. O nosso trabalho é baseado nesses dois artigos. Né? O primeiro é a fonoaudiologia e ronco-apneia do sono, que é uma revisão de leitura. Os dois foram publicados pela revista Cefac, que é o Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. E aí, esse primeiro artigo, ele vai falar sobre... Vai dar o conceito da apneia, do sono, do ronco. Vai falar sobre diagnóstico... Perdão pelo barulho. Ele vai falar sobre diagnóstico, tratamento. E esse segundo artigo é um relato de caso, né? Atuação fonoaudiológica na síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Relato de caso. Pode passar. Bom, a gente vai introduzir primeiramente, né? A gente vai falar do conceito, pode passar mesmo. E a gente vai falar sobre o conceito, né? Que a Sociedade Brasileira do Sono ela vai definir o ronco como essa vibração dos tecidos da faringe, eles localizados entre a língua e o palato, e vai surgir enquanto a gente dorme, por causa dessa dificuldade que o ar vem encontrando de passar pela via aérea superior, que é esse espaço desde o nariz até as cordas vocais. E vai existir essa obstrução parcial, resultante de uma limitação de fluxo e um aumento dos esforços respiratórios que produzem hipoventilação e ou despertares do sono. Então, esse conceito de que do ronco, essa dificuldade que o ar vai encontrando, realmente essa dificuldade que o ar vai encontrando de passar pela via aérea, na via aérea superior, que vai ter essa obstrução, que vai resultar com que a pessoa vai fazendo esse esforço maior, esse esforço respiratório, e aí ela vai respirar via oral, né? Pela boca. Pode passar. E aí a gente fala sobre esses fatores etiológicos que vão contribuir para a apneia, para o ronco, né? O primeiro que a gente botou aí é a hipertrofia exagerada das conchas nasais, né? As conchas nasais, elas vão crescer exageradamente e aí vai ocorrer essa hipertrofia exagerada. A hipoplasia da maxilomandíbula, que é uma mandíbula encurtada, né? Mais à frente a gente vai ter uma imagem que vai ilustrar isso melhor no relato de caso, e aí vocês vão perceber bem direitinho como é essa hipoplasia da maxila. E aí realmente essa mandíbula que ela é mais curta, e também tem a macroglossia, que é a língua, ela vai ter um tamanho anormal, né? Ela vai ser maior do que o normal. A hipertrofia das tonsilas faríngeas ou palatinas. Essas tonsilas elas estão localizadas na nasofaringe e aí vai causar essa obstrução respiratória. Essa hipertrofia nas tonsilas vai causar a obstrução respiratória. E o desvio acentuado no septo também vai ajudar. A gente, assim, o mais conhecido, julgo eu, que vocês já ouviram falar, é o desvio no septo. Só que esse vai ser um desvio acentuado, né? Ele vai ser um pouco a mais. Né? Não, a gente, por exemplo, eu conheço pessoas que têm desvio no septo, mas esse vai ser um desvio acentuado, vai ser um pouco maior esse desvio. Outros fatores vão ajudar também para a apneia, para a ocorrência da apneia, é a obesidade, vai ser um fator. A pessoa ser do sexo masculino, as anormalidades craniofaciais, como a hipoplasia da maxila que tem aí, e também tem algumas outras, as anormalidades endócrinas
e a história familiar também vai contribuir. Pode passar. Bom, nós temos esses dados, que são 18% das mulheres roncam e 27% dos homens também roncam, né? E aí daí a gente já vai percebendo que vai existindo uma maior ocorrência nos homens. E essa ocorrência vai ser maior nos homens por conta das diferenças que vão ter nas vias aéreas superiores, pelo perfil hormonal e por conta da gordura, né? A distribuição adiposa ali no tronco e no pescoço. E aí vai causar com que o homem tenha essa probabilidade maior de apresentar a apneia, né? Mas quando a pessoa vai tendo uma faixa etária acima dos 40 anos, vai ficando mais fácil ela ir apresentando o ronco. Quanto mais a pessoa vai tendo esse aumento na idade, mais a própria probabilidade dela roncar é maior, né? Então, acima dos 40 anos, não vai sendo tão visível assim essa diferença entre homens e mulheres, porque quanto mais a idade é aumentada, mais também vai tendo a probabilidade da pessoa roncar, né? Vai crescendo juntamente com a idade. Essa probabilidade. Pode passar. Então, pessoal, em relação à fisiopatologia, vocês estão me ouvindo bem? Não, pode voltar aí rapidinho. Por favor, Gil. Isso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto, então, em relação a essa fisiopatologia, é importante a gente destacar o seguinte, que antes do desenvolvimento de estudos científicos acerca do sono, na década de 1980, o ronco era tido unicamente como um problema social, né, que aparecia ali, principalmente atrapalhando o relacionamento entre casais por conta dessa dificuldade de se dormir ao lado de alguém que está emitindo um som, um ruído intermitente, né, como a gente viu na biofísica da audição, é aquele ruído que vai se caracterizar por uma grande oscilação do nível de intensidade sonora em função do tempo. Só que o ronco, as consequências do ronco, elas vão além desse desconforto audível, né? Para quem ronca, as alterações elas podem incluir consequências cardiovasculares importantes e também alterações no desempenho cognitivo diurno, né? Sendo aí um problema atribuído a muitos fatores, como a gente ouviu com Emily. Pode passar, por favor, Gil. Né? Então, aí é uma doença multifatorial, né? Então tem relação com a idade avançada, sexo masculino, obesidade, alterações funcionais e anatômicas das vias aéreas superiores, né? Por exemplo, também a espessura, né, maior nas paredes da faringe, algumas alterações craniofaciais, como Emily bem ressaltou aí a posição de mandíbula também, né? E a estrutura anatômica que vai ser chave aí na fisiopatologia da doença é justamente a faringe. Uma vez que como a gente está vendo aí nessa figura, o melhor sou eu aqui, viu? Passando o mouse, mas só que vocês não veem, não é isso? Vocês estão vendo aí, isso, nessa figurinha aí, a faringe ela não vai ter um arcabouço rígido envolvendo ela, então isso vai fazer com que essa estrutura ela seja mais propensa ao colabamento, né? O colabamento é uma condição em que as paredes de um órgão, né, que está normalmente em condições normais afastadas, elas vão passar a entrar em contato. No caso da faringe, em particular, esse contato das paredes ele vai se dar por conta de um desequilíbrio das forças de pressão que atuam nessas paredes do órgão e fazem com que essas paredes elas se mantenham afastadas em condições normais. Então, com esse desequilíbrio nas forças de pressão, existe um comprometimento da pressão transmural que a gente está vendo aí, que vai ser a responsável pela potência da faringe. A gente vai assistir agora um vídeo, uma animação que resume bem o que é que acontece com a pessoa quando ela ronca e que se ela desenvolver depois a apneia obstrutiva do sono também. É até 1 minuto e 30, viu, Gil? Que eu não consegui cortar o vídeo. Não é ele todo, não. Ronco e apneia obstrutiva do sono. Na respiração normal, o ar entra nas narinas e passa através da garganta e da traqueia para os pulmões. Gil, rapidinho. Eu acho melhor tirar a legenda para o pessoal conseguir ver melhor
Em pessoas que roncam, essa via aérea está parcialmente obstruída por excesso de tecido na garganta, como grandes amígdalas, grande palato mole ou língua. Outra causa comum de obstrução é a queda da língua na garganta devido ao relaxamento excessivo dos músculos da língua durante o sono. As correntes de ar concorrem através de espaços estreitos na garganta, fazendo com que o palato mole, basicamente um tecido mole pendurado na garganta, passe a vibrar. Essa vibração é a fonte do ruído que se ouve quando alguém está roncando. A apneia do sono ocorre quando a via aérea é completamente obstruída, nem o ar passa, e a pessoa para de respirar. Essa cessação da respiração alerta o cérebro, que responde despertando a pessoa, apenas o suficiente para tomar um fôlego. Isso se repete muitas vezes durante a noite e pode resultar em privação do sono. Pronto, obrigada, Gil. Então, mas o que é que acontece aí biofisicamente, né? A gente vai ver agora nesse slide, né? A gente tem aí representado uma produção de Rodrigues, 2014, a gente tem a representação aí das forças que vão atuar na faringe. A gente tem a pressão intraluminal, que é essa pressão que acontece na luz da faringe, obrigada, Gil, e que em indivíduos saudáveis ela vai se dar ao nível atmosférico e vai requerer valores negativos muito acentuados para que aconteça o fechamento da faringe. Assim, quanto maior for a pressão intraluminal negativa, maior vai ser a tendência da faringe colapsar, né? Ao redor, a gente tem atuando aí a pressão tecidual, que também é conhecida como pressão extraluminal. Essa pressão ela vai ser responsável pela abertura da faringe, ela vai estar associada à ação dos músculos da faringe, né? Os músculos dilatadores da faringe. Com isso, a gente tem a pressão transmural, que vai resultar da diferença da pressão intraluminal pela pressão extraluminal. Quando a gente tem um aumento da pressão transmural, a gente tem uma distensão da via aérea e a manutenção dessa via aérea aberta. Por outro lado, quando a gente tem uma queda na pressão transmural, a gente tem uma tendência a estreitar a faringe. Então, o que é que se observa nos casos de apneia obstrutiva do sono? A gente observa que a pressão intraluminal negativa, ela reduz essa pressão transmural e faz com isso que a faringe ela se estreite, né, e tenda a colapsar. A gente pode passar para o próximo slide agora. Obrigada. Então, tem outros fatores que eles também estão relacionados com o estreitamento da faringe, como Emily também já destacou, né? A respiração oral é uma delas, porque quando a gente tem uma respiração normal, né, que é pelo nariz, a gente tem forças adesivas aí dentro da nossa boca, fazendo com que o palato mole fique aderido à base da língua. Quando a gente respira pela boca, essas forças adesivas, elas se desorganizam e aí a gente tem um fechamento da faringe a nível retropalatal, que foi o que a gente acabou de ver na animação, né? Que muitas vezes a queda da língua é a principal causa relacionada à obstrução da via aérea superior. A posição do pescoço e da mandíbula também tem uma relação com o estreitamento da faringe. Então, deixa eu tentar abrir aqui minha câmera para poder eu mostrar a vocês como é que é o movimento. Se eu cair aí, vocês me desculpam, tá? A posição do pescoço, né, que a gente estava falando. Então, quando o pescoço está fletido, que é um movimento que eu consigo, quando eu levo o meu queixo em direção ao peito, eu tenho um estreitamento da faringe. Quando eu tenho um movimento de extensão do meu pescoço, eu tenho a abertura da faringe. A mesma coisa se dá em relação à mandíbula, né? Quando eu tenho a abertura da mandíbula, eu tenho um rearranjo das estruturas aqui no meu pescoço, principalmente na região traqueal e o osso hioide, e eu posso ter o estreitamento da minha faringe.
A gente também pode observar, então, só resumindo, né? Então, tanto o posicionamento das estruturas, quanto principalmente a obstrução das vias aéreas superiores, ela vai se relacionar com o estreitamento dessa faringe, que vai interferir no fluxo aéreo que está passando por esse tubo e, consequentemente, interferir aí nas pressões que estão agindo na parede do órgão e fazer com que ele tenha um colapso ou não. Então, no estreitamento das vias aéreas superiores, a gente também observa o efeito Bernoulli, que a gente está estudando agora em biofísica da respiração, né? Então, esse fenômeno aí, ele vai descrever que há um aumento da velocidade do fluxo de ar inspirado quando esse ar, ele encontra regiões de menor calibre. É o que a gente está vendo aí representado nesse esquemazinho. Então, o fluxo de ar, ele tem uma determinada velocidade aqui da esquerda para a direita, e aí, quando ele chega nessas regiões de menor calibre, essa velocidade ela vai ser aumentada. Então, quando ele passa em maior velocidade, aí ele desarranja essas pressões que estão agindo aí na parede do tubo e faz com que tenha uma pressão intraluminal caia, né? Essa pressão intraluminal ela vai ficar mais negativa. Então, a conclusão é que, quanto maior for o estreitamento das vias aéreas superiores, maior vai ser a pressão negativa formada e maior vai ser o potencial de colapso do órgão. A gente pode passar os slides. Certo. Então, as consequências que estão relacionadas aí com esses fatores que a gente viu da fisiopatologia são principalmente cardiovasculares e acidentes de trânsito, né? Isso dentro do que tem sido mais estudado pela literatura. Os acidentes de trânsito, eles estão relacionados principalmente com o grande cansaço diurno que as pessoas, né, que têm a apneia do sono. Opa, professora? Nesse caso, os fatores de risco, né? Porque você falou os fatores, aí ficou meio que no ar. Mas, no caso, seriam os fatores de risco que pode levar, né, a um acidente, os fatores de risco da apneia do sono são problemas cardiorrespiratórios e acidente de Não, mas aí, no caso, a gente vai falar a consequência mesmo. Né? O que é que acontece depois que a pessoa desenvolve aí o ronco e a apneia do sono? O que é que pode acontecer depois de instalada a apneia? Aí é chamado de fatores de risco, que são as consequências gerais, tá bem? Tá ok. Só para sinalizar. Tá ok, então. Então, aí esses acidentes de trânsito, eles vão estar relacionados principalmente com esse cansaço que a pessoa fica, né? Ela vai ter aí uma alteração no estado de atenção e de vigília, são os cochilos que a pessoa acaba... Aí eu peço desculpas novamente, porque você está certo, porque os fatores de risco antecedem a causa, né? Então, a consequência que vem após essa apneia do sono é justamente os fatores cardiovasculares e acidentes no trânsito. Pronto, obrigada. Não, tranquilo, que é isso. E esses são justamente esses cochilos, né, que a pessoa vai tirando durante o sono, que pode deixar ela mais propensa aí ao desenvolvimento de acidentes, né? E os de trânsito são os que mais chamam a atenção aí nos dados quando a literatura explora essa questão das consequências da apneia, né? A gente pode passar porque as consequências cardiovasculares, elas vão envolver alguns eventos mais complexos, né? Então, a gente tem aí a hipercapnia e a hipoxemia. A hipercapnia, ela é caracterizada por doses excessivas de gás carbônico no sangue, enquanto que a hipoxemia é a redução dos níveis de oxigênio no sangue, né? Justamente por conta desse padrão respiratório que vai estar alterado durante o sono e a própria fragmentação do sono também, que a pessoa não vai ter o sono de reparo, de restauração que é necessário, né? Para a manutenção da saúde das pessoas. E, como consequência desses eventos obstrutivos que se repetem durante a noite, então vai haver uma dessaturação, que é a queda dos níveis de oxigênio a nível tissular, né, nos tecidos do corpo. Então,
com essa dessaturação, vai existir uma ativação de quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores vão buscar ativar aí a liberação da noradrenalina, que é um neurotransmissor importante, responsável pela vasoconstrição e também pelo despertar cortical, né? Então, esses são os microdespertares que a pessoa vai tendo durante a noite. Ela não chega a ficar consciente, mas é como se fosse um sistema de alerta do nosso corpo, né? Então, o organismo detecta que os níveis de oxigênio não estão suprindo as necessidades tissulares e aí ativa o sistema simpático para fazer uma vasoconstrição, liberar noradrenalina, na tentativa aí de ativar a musculatura ao redor da faringe e tentar reverter o colapso faríngeo, né? Então, como esse evento ele vai acontecendo muitas vezes e as pessoas apresentam esses sinais e sintomas durante muitos anos, vai ter como resultado esse estresse oxidativo que a gente está vendo aí representado no esquema, né? Dele vai originar a liberação de mediadores inflamatórios e, com o passar do tempo, vai acontecer uma lesão endotelial, né? O endotélio, a gente lembra que é a camada mais interna dos vasos sanguíneos. Então, é dessa forma que a síndrome da apneia obstrutiva do sono ela vai favorecer o desenvolvimento de alguns problemas de saúde, como a isquemia coronariana e o acidente vascular cerebral, justamente por conta do suprimento inadequado de oxigênio nesses tecidos, né, tecido cardíaco e tecido cerebral. A insuficiência cardíaca também é observada, né, porque o coração ele não vai conseguir bombear adequadamente sangue para o resto do organismo, e também a hipertensão arterial sistêmica, né? Então, essas pessoas elas vão ter uma resistência vascular aumentada e o organismo, na tentativa de vencer essa resistência vascular aumentada, precisa fazer níveis pressóricos cada vez mais altos para tentar cumprir com a sua função hemodinâmica. E aí, agora a gente vai ouvir um pouquinho a respeito das manifestações clínicas da doença. Bom, nas manifestações clínicas eu vou trazer os sintomas, né? Os sintomas da síndrome da apneia obstrutiva do sono, eles são muitos, eu trouxe alguns, né? E eles podem ou não estar interligados. O primeiro que eu trouxe foi o ronco, né? O ronco, ele é um ruído fricativo provocado pelas vibrações das estruturas aéreas, das vias respiratórias superiores, e ele é causado por uma obstrução parcial ou um estreitamento, né, faríngeo, como já foi dito anteriormente. A pausa respiratória, ela é a apneia em si, e é caracterizada por uma interrupção da respiração, que, em geral, dura mais de 10 segundos. A insônia é uma dificuldade de dormir ou de continuar dormindo, já que, durante a pausa respiratória, o indivíduo ele tende a acordar. A cefaleia matinal, né, a dor de cabeça, ocorre por causa do mau sono ou da falta do mesmo. O sono fragmentado também pode ser uma consequência da pausa respiratória e da insônia, e acontece por conta das pausas respiratórias frequentes, e são os microdespertares, que atrapalham a eficiência do sono e podem contribuir muito para a insônia. A arritmia cardíaca, no caso da síndrome da apneia obstrutiva do sono, ela está relacionada ao aumento da frequência cardíaca e à redução da saturação de oxigênio no sangue durante as pausas respiratórias. A hipoventilação pulmonar é a redução da ventilação dos alvéolos pulmonares, o aumento de CO2 no sangue e a baixa dos níveis de saturação de oxigênio, né? Já foi dito pela Luciana, né, anteriormente. A hipertensão arterial pode ocorrer, assim como a hipoventilação pulmonar e a arritmia cardíaca, está relacionada a baixa de oxigênio, de saturação de oxigênio e aumento de CO2 no sangue, e também se relaciona com a pressão negativa intratorácica. O refluxo gastroesofágico, né, é conhecido popularmente pela azia, né? E quando ocorre na presença da apneia, pode provocar outros problemas respiratórios, como pneumonia ou asma. O cansaço diurno, a hipersonolência diurna e a enurese noturna, no caso, a enurese noturna é um sintoma muito mais comum de acontecer nas crianças do que nos adultos. Nos adultos, geralmente, acontece a necessidade de urinar várias vezes à noite.
Agora, os aspectos socioemocionais relacionados à apneia, que são a alteração de personalidade, com um aumento de irritabilidade, o déficit de atenção, concentração e memória, que está muito relacionado ao sono fragmentado e à insônia, que são sintomas já citados, a deficiências neurocognitivas, como demência e perda de memória, que no caso são causadas pela baixa oxigenação cerebral durante as pausas respiratórias, e o quadro depressivo, que está muito relacionado à sensação de incompetência que pode surgir por conta da hipersonolência diurna, e pela baixa do rendimento no trabalho ou na escola, e por problemas conjugais, né? Que geralmente estão relacionados ao ronco excessivo ou à impotência sexual, que eu não disse, mas ela também pode ser um sintoma, né? Já que o cansaço em excesso pode gerar impotência. Os impactos sociais da apneia do sono são diversos, né? Já foi citado acidentes automobilísticos, a baixa da produtividade, problemas conjugais e conflitos desnecessários. Pois, né, eu disse que tem um aumento da irritabilidade, então essas pessoas elas ficam muito irritadas e, né, geram conflitos que são desnecessários. Boa tarde, galera. Para iniciar essa parte, vamos passar um vídeo ao qual vai ilustrar melhor o estudo do polissonografia, que é o estudo padrão ouro para registrar o padrão do sono, como também registrar o sono em si. Pode soltar. Na década de 60, a polissonografia ganhou uma importância nos estudos. E o nome já diz, poli de vários, sono, né? E grafia porque gera números e gráficos no final do exame. Tem 3 parâmetros essenciais: o eletroencefalograma, atividade cerebral, eletromiograma, que é o tônus muscular, e eletrooculograma, que é o movimento ocular. Então, com esses 3 parâmetros, eu sei se a pessoa está dormindo e as fases do sono. Só que ninguém vai no laboratório só para saber se está dormindo ou não. A gente registra fluxo aéreo, para ver se o ar está passando, esforço da respiração, oximetria para ver a oxigenação do sangue, um microfone para ver se a pessoa está roncando, eletrocardiograma faz parte também. E você pode ir inovando. O paciente tem hipertensão, você pode registrar pressão arterial, fluxo. Ele tem batimento cardíaco aumentado, ele pode estar tendo um estresse que pode propiciar despertar e não despertou. Então pode ser a causa de um cansaço, de uma sonolência. Agora você acessa o sono, você sabe quais são os defeitos, você pode estudar os defeitos e fazer que isso possa ser corrigido com tratamentos específicos que foram desenvolvidos nessas décadas. A polissonografia é o exame padrão, a gente fala padrão ouro, para registrar o sono e os distúrbios do sono. Só que por ela ser cara, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela requer um aparato técnico muito grande. Então, a gente tem feito pesquisas não só mundiais, mas nacionais e aqui na Unifesp, para simplificar o diagnóstico. Desde estruturas de questionário, o paciente entra lá, coloca o sexo, a idade, se ele ronca, o peso, e aquela fórmulazinha dá um valor. Acima de 8 é risco de apneia. E a gente participou também de vários estudos com aparelhos portáteis, em que não precisa fazer todos os parâmetros da polissonografia. Só o registro do ronco, do fluxo aéreo, da queda de oxigênio, você diz: esse paciente tem apneia do sono, e ele já pode pular essa fila da polissonografia e já ir para um tratamento mais rápido. Bom, o diagnóstico da apneia ela é realizado por meio de avaliações clínicas e confirmada pelo estudo polissonográfico, que consiste em monitoramento do sono durante a noite, permitindo avaliar vários parâmetros fisiológicos básicos, como já foi demonstrado no vídeo anterior. Mas vale destacar que a polissonografia, ou o estudo dela em si, é importante também para controlar a doença, pois ela vai determinar a eficiência do tratamento realizado.
porque o estudo polissonográfico em si permite classificar a apneia do sono de acordo com o número de paradas respiratórias, como foi dito anteriormente por meus colegas. Ou seja, o índice da apneia, ou IAH, como é conhecido. Apresentando assim um intervalo de 60 minutos, vai nos falar quão grave é essa apneia do sono. Se no intervalo de 60 minutos você tiver um evento entre 5 a 15 paradas respiratórias, significa que a pessoa em si vai ter um nível leve. Se possuir 15 a 30 no evento de 60 minutos, significa que a paciente em si vai ter um nível moderado. E grave, que é o caso de nossa paciente, do nosso relato de caso, como vamos demonstrar logo adiante, significa que ela tem um evento acima de 30 nesse intervalo de 60 minutos. Infelizmente, estima que a média de pessoas que fazem o exame polissonográfico, 75% deles têm a confirmação da apneia do sono. É um dado bastante integrante, né, porque você analisando em si 75%, para cada pessoa que faz um exame, é um número bastante elevado. Pode passar. Pronto. E aqui é o relato de caso. Lembrando que esse é um dos relatos, um dos artigos que a gente utilizou para a realização desse trabalho, que nos conta a história de uma paciente do sexo feminino de 60 anos de idade. Ela está com a síndrome da apneia do sono, de grau grave. E o atendimento ela foi atendida por uma equipe interdisciplinar, que incluía o odontologista, que estava com ela durante 4 anos, entre eles é o que mais teve presente com ela. Também temos o ortodontista, o ortopedista e o fonoaudiólogo. O histórico dela registra que o rancor dela já durava 11 anos. E as principais queixas dela eram sonolência e cansaço diurno. Mas a busca em si pelo atendimento foi justamente por insistência dos familiares, pelo rancor de forte intensidade durante o sono. E no começo, ela acabou fazendo a primeira polissonografia, que nos indicou o uso do caput nasal. Mas, porém, graças à grande dificuldade de adaptação, resultou que a paciente acabou abandonando o tratamento, pois ela não se adaptou de como o tratamento se requer. Mais na frente, vamos simplificar mais o uso do caput nasal, com o meu colega Marcelo, aí vocês vão entender melhor como isso acontece. Pode passar? Bom, além dos tratamentos já descritos aqui, ela realizou também a avaliação ortodôntica, ou seja, é uma avaliação minuciosa do posicionamento dos dentes de cada paciente. Assim, simplificando, através dela é possível diagnosticar e prevenir e tratar problemas ortodônticos. Nessa avaliação em si, observou-se que a paciente apresentava ligamento aumentado e produção bimaxilar, ou seja, que é um tipo de morfologia, com um perfil bastante convexo, sugerindo um corpo mandibular menor que o normal. Nessa paciente também foi realizado um exame complementar de fibronoscopia, que é um nome bastante estranho, mas ele tem o objetivo de analisar o estado do nariz do paciente. Mas como é que isso acontece? Isso acontece por meio de introdução pelas vias aéreas de um aparelho chamado endotoscópio, que foi indicado justamente para essa paciente no intuito de observar se havia alterações nas áreas acima pesquisadas que viessem a interferir no tratamento fonoaudiológico. Pode passar.
Através dela, os profissionais puderam observar que a concha inferior e hipoférica estavam sem alterações, como a gente pode ver na imagem número 1. Mas também foi possível verificar ainda o desvio do septo nasal em área 2 e 3 para a esquerda. É um tipo de esporão, por assim dizer. Como a gente pode ver na segunda imagem, que o desvio do septo ocorre quando a estrutura que separa as duas narinas não é reta. Tá vendo? A primeira imagem está dizendo como ela era para ser, e a segunda está dizendo como é no caso dessa paciente. Tá vendo? Eles têm meio essas curvas que interferem justamente na respiração. E Passa o constitutivamente. passador, Jonathan. Quem é que está passando é Gilda, não é isso, Gilda? Uhum. Coloca o passador ao redor do septo nasal para mostrar qual que tem anomalia, qual que não tem. Essa imagem que ela está indicando significa ele como assim normalmente tá vendo que ele segue o reto, seguindo a postura considerada normal, mas no caso da paciente, como eu disse agora, ela possui no lugar de reto, ela possui essas margens meias tortas, que interferem justamente na respiração dela, que constitutivamente, a partir disso, foi verificado, como eu posso dizer, um colabamento lateral leve em região do reto palatal, demonstrado na imagem número 3, que consiste nas vias aéreas que ficam obstruídas. O resultado é um sono fragmentado. Em resposta desse sono fragmentado, fisiologicamente, para esse colapso, há um aumento no esforço respiratório, ou seja, essa paciente, comparado com as pessoas, entre parênteses, normal, ela se esforça bastante para manter a respiração, pois é tipo aquele, não é uma leve esforço, é um esforço bastante emergencial que faz com que o corpo dela seja mais esgotado do que as pessoas teoricamente normais. Pode passar. Bom, Jonathan, só para você respirar um pouquinho. Passa o slide anterior, por gentileza, Gilda. Você está mostrando aqui que você tem duas situações de fluxo de ar, né? Fluxo de ar contínuo, não é isso? Embaixo? Em cima, fluxo de ar interrompido, não é isso? Confirma? Sim, é isso. Tá que ele não enfatizou, mas é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso, que a gente tem dois tipos de fluxo, tá? Quando os fluxos eles passam pela corrente, né? Corrente de vias aéreas ou corrente sanguínea, seja lá qual for, eles obedecem à lei de Bernoulli, tá? E esse fluxo, quando ele passa, ele tem um detalhe importantíssimo aqui, que ele pode ser um fluxo turbulento e pode ser um fluxo laminar. Então, quando você tem as artérias normais, os músculos faringianos funcionando de forma adequada, você vai ter um fluxo aqui de ar, que está relatado embaixo aqui, ó, normal. Você vê que flui, né? Porque você tem um rebaixamento do palato mole, mas esse rebaixamento não é um rebaixamento tão intenso, né? Tão demasiado assim. Com isso, você não tem uma diminuição da pressão intraneural e, com isso, por consequência disso, a pressão luminal também é uma pressão, né, normal, que vai gerar um aumento da pressão intramural, e aí você acaba tendo esse fluxo laminar que faz com que você tenha a passagem da corrente aérea, né, do ar expirado, muito mais fluido, muito mais tranquilo do que o de cima. Vê que ele ocorre em zigue-zagues, porque você já tem aí toda a musculatura comprometida, você tem alteração da pressão transmural, com isso, você tem um relaxamento muito demasiado. Isso faz com que o paciente tenha uma vasoconstricção nessa região. Essa vasoconstricção nessa região vai gerar um fluxo turbulento, porque se você diminui o diâmetro do vaso, ou se você aumenta o diâmetro do vaso, geram consequências. Nesse caso, você está diminuindo o diâmetro do vaso, essa diminuição dessa diminuição vai gerar um interrompimento do vaso, do fluxo, um interrompimento
da corrente. Então, você tem fragmentações de passagem aérea aí nessa região. E, com isso, o paciente tem todos aqueles processos que Gilda falou e que Luciana anteriormente confirmou, né, de que o paciente pode vir a ter insuficiência cardiorrespiratória ou insuficiência, não somente uma insuficiência cardiorrespiratória, como um processo de hiperventilação, que esse processo de hiperventilação vai fazer com que você tenha uma menor quantidade de oxigênio sendo capturado por essas vias aéreas, você acaba tendo uma maior produção de CO2, então fica esse CO2 retido, porque você está com comprometimento total da via respiratória, com o comprometimento devido a esse fluxo turbulento, né, gerado, ele forma como se fossem verdadeiros redemoinhos aqui nessa região, ó, desses zigue-zagues. Esses redemoinhos acabam comprometendo totalmente todo o fluxo, né, que está sendo gerado nessa região para que ele possa ser expelido pelo paciente. Então, a diferença principal aqui é exatamente essa. O que essa figura está mostrando é como um fluxo ele é tranquilo, embaixo, você consegue ver, e um fluxo acima, turbulento, e gerado por todas essas consequências que as meninas já tinham falado anteriormente. Isso faz com que esse paciente ele tenha aí uma apneia e que pode, obviamente, levá-lo a óbito, né? Que a gente já conhece casos, e que são casos que foram relatados na literatura, e que pode realmente levar o paciente a óbito devido às complicações geradas por esse distúrbio, né, faringiano. Pode continuar, Jonathan. Foi só para você estava tremendo aí na sua voz, então eu disse, deixa eu dar... Não, e além, assim, na imagem, se a gente olhar bem, tá vendo que a diferença de uma e outra foi que a imagem de cima, a úvula, ela acabou inchando. Isso que ajudou a interromper o fluxo de ar. Já de baixo, né? Isso, a de baixo ela já está normal, ela já como assim, a linguagem mais normal, mais arribada. Pronto, pode passar. Bom, nesse slide, a gente vamos voltar para o exame polissonográfico, que conta a história da paciente, que tem uma fragmentação do sono de intensidade severa. Ou seja, como eu disse anteriormente, passou de 30% intervalo respiratório durante uma hora, já é considerado grave. A saturação da paciente em si tem a média de oxigênio de 93 e mínima de 83. Ou seja, essa saturação de oxigênio é uma porcentagem que representa a quantidade de oxigênio que está sendo circulado no sangue. E já nesse fato específico, já que ela indica que a paciente em si tem 93% e mínima de 83%, mostra que a paciente tem um nível abaixo do ideal, a qual seria acima de 95%. Em outras palavras, pessoas que não têm problema de respiração, assim, eles têm a porcentagem para cima de 95%. Mas ela em si, demonstrado que ela tem 93%. Mas ressaltando que vocês vão ver o resultado mais na frente, como vai falar o que aconteceu no tratamento, que essa diferença mudou bastante. Se a gente comparar o início dela no tratamento para o final, que vai ser demonstrado agora por um Marcelo. Então, eu passo a palavra para ele agora. Vocês já devem ter olhado e visto bastante na mídia, relatando paciente infectado com SARS-CoV-2, né? Que você precisa estar monitorando o tempo todo a saturação de oxigênio. Então, você precisa ter um oxímetro, porque a média geral da saturação de oxigênio é de 95%. Quando eu tenho 95% de oxigênio aderido à hemoglobina, eu tenho uma boa saturação. Eu sei que vai chegar aos meus tecidos uma quantidade suficiente de oxigênio. Quando eu não tenho essa quantidade, essa saturação, ela cai, significa que eu estou tendo ali uma hipóxia tecidual, ou seja, o oxigênio que deveria chegar naquela região, ela não chegou. O mais interessante é que você pode lesar tecidos importantes, como, por exemplo, tecido cardíaco, tecido neuronal, né, no cérebro. Então, quanto mais tempo você ficar sem oxigênio, isso pode gerar complicações, né, que pode levar o indivíduo a óbito. Então, quando você tem essas fragmentações,
obviamente você vai ter uma queda de oxigênio. Essa queda de oxigênio pode ser fatal para o paciente. E é por isso que a intervenção fonoaudiológica, que Marcelo vai entrar para começar a discutir, ela vai ser importante, porque ela pode evitar uma morte do paciente, uma complicação do paciente. Geralmente, eu não sei se vocês pegaram, mas existem estudos de caso, né, principalmente vídeos relatando isso, que muitas das vezes nos estudos da polissonia, você acaba interrompendo o exame pela metade, porque o paciente tem várias paradas durante a noite. E você sabe que isso acontece, né, no dia a dia do paciente, mas se você está numa clínica monitorando, está vendo aquela condição, você interrompe o sono do paciente para que ele não venha a ter uma complicação maior e morrer na clínica, mas é uma situação muito grave que é constante em pacientes que têm apneia, tá? Obrigada, pode dar continuidade. Ressaltando assim, porque o corpo humano é basicamente uma coisa leva a outra. Se você ter falha em um organismo em si, consecutivamente vai ter falha em outros. É tipo um padrão, é tipo como se fosse uma linha. É uma sequência, né? Uma cascata. Que é uma linha reta, que consequentemente, se tiver um corte nela, as outras logo à frente vão ser interferidas, porque não vai fluir. E já voltando assim por lado de caso, a paciente, através da avaliação fonoaudiológica, podemos ver que ela possui uma postura inadequada da cabeça, ou seja, a cabeça dela é mais inclinada para frente. E a tensão cervical dela, essa tensão cervical, que pode dar dor de cabeça, dor também no pescoço, demonstrou que ela tinha umas bochechas assimétricas, ou seja, a bochecha dela, um lado era maior do que era diferente. Um lado maior e o outro era menor. Mostrava também que a paciente possuía rigidez nos músculos superoide, ou seja, os músculos dela não era flexível, era aqueles músculos duros que ele tenta mover, mas porém não vai. Dificilmente, de difícil movimentação, por assim dizer. Também mostrou a avaliação fonoaudiológica que ela possuía um elevado ósseo, o osseroide dela estava muito acima do que era normal, estava superior, como se fosse, como eu acabei de dizer, como se fosse um fluxo interrompido, se a gente para pensar, como se tem um fluxo tudo correto, tudo ocorre em linha reta, mas quando houve essa alteração, essa linha reta, por alguma maneira, subiu, interferindo na força e na velocidade maior da contração à esquerda, do osso temporal. Além disso, podemos dizer também que ela tinha uma tensão diminuída nas partes anterior e média da língua, ou seja, ela respirava pela boca. Porque quando a gente respira pelo nariz, a língua ela fica reta. Mas no caso dela, ela respirava muito pela boca, então ela tinha essa língua meio dobrada. E para finalizar, ela também tinha uma redução, tinha também o palato mole dela, era de pouca modalidade, ou seja, esse palato mole é ligado justamente ao ronco, pois é justamente quando a pessoa pega e respira pela boca. Aí essa respiração pela boca vai gerar um som. Esse som é justamente o que nós denominamos de ronco. E também ela possuía uma mastigação unilateral esquerda. Ou seja, é um fenômeno físico que pode ser provocado por um desvio, sendo mais fácil mastigar de um lado do que o outro. Ou seja, ela tinha facilidade para mastigar de um lado mais do que o outro. É tipo um desequilíbrio existente, por assim dizer. E agora eu passo, dando continuidade para o meu colega Marcelo, que vai abordar tratamento. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim, Marcelo. Dando continuidade, né, ao nosso trabalho de apneia e por apneia, vou abordar os tratamentos da apneia. Por favor, pode passar o slide. As formas de tratamento, né? O tratamento clínico da síndrome da apneia e por apneia do sono, ela pode ser dividida em medidas comportamentais. De início, né, após uma avaliação médica, o médico vai avaliar o paciente e vai fazer algumas mudanças no estilo de vida. Né? São pequenas alterações
no estilo de vida do paciente. Por exemplo, tem paciente que ele chega com excesso de peso, tá com muito gordo. Então, o médico vai encaminhá-lo para um nutricionista para que ele venha a reduzir o peso, para ter uma respiração bem melhor. Outra coisa, né, são tratamentos conservadores. Seria o uso excessivo de bebidas alcoólicas, aqui também influencia bastante. Drogas influencia, prejudica o paciente com a apneia do sono. Outra coisa também é a forma de dormir. Tem pacientes que dormem de decúbito dorsal, que seria de barriga para cima. O correto, né, seria o paciente dormir de lado, com um travesseiro leve sobre a cabeça e um entre as pernas. Tanto é que isso ajuda até na postura da cervical. Esses são os tratamentos conservadores, né, inicial que um profissional, um médico, irá passar para o seu paciente. Pode passar, por favor. Dentre essas formas de tratamentos, nós temos o CEPAP, né? Inclusive, o nosso colega João, ele até falou, fez uma demonstração do CEPAP. O CEPAP ele é um aparelho, né? Um compressor. Esse compressor ele é conectado com a mangueira e uma máscara, onde o paciente, ele dormindo, né, esse aparelho, esse compressor, vai liberar de forma contínua um fluxo de ar. É um fluxo de ar que vai desobstruir as vias respiratórias desse paciente enquanto ele dorme. Esse aparelho está conectado e vai fornecer um fluxo durante o sono. Existem vários modelos de CPAP, porém, uns modelos são bem utilizados, que têm modificadores. Esses modificadores, ele neutralizam eventuais efeitos adversos, né, que seria o ressecamento nasal e aquela dor na garganta que alguns pacientes costumam ter quando esses CPAPs, aparelhos, não têm esses modificadores. Essa pressão contínua, ela passa nas vias respiratórias e elimina todas as apneias, aumentando a saturação que o paciente ele tem e diminui de forma bastante significativa os despertares do sono do paciente. E essa pressão ela deve ser ajustada, né, por um profissional capacitado que vai ajustar e vai também auxiliar o paciente na montagem desse aparelho. Eu vou pedir agora para a colega rodar um vídeo aí, fazer uma demonstração de como é trabalhado esse aparelho e qual o papel que ele faz. Vale lembrar, né, que esse aparelho, o CPAP, ele é o aparelho mais indicado contra a síndrome da apneia do sono. Né? Como vocês viram, esse aparelho trabalha constantemente durante a noite, facilitando a respiração do indivíduo. Geralmente, no início, esse aparelho ele causa um certo incômodo, né, um certo desconforto ao paciente. Porém, se o paciente ele manter o tratamento, ele vai ter uma melhora bastante significativa.
inclusive a nossa colega em fisiopatologia, Luciana, ela fez uma abordagem, né, das consequências que a síndrome de apneia do sono ela pode, né, transcorrer, pode causar. E uma dessas causas, ela citou o problema cardiovascular. E justamente esse aparelho, o CPAP, né, ele elimina as complicações dessa doença, né, desse problema cardiovascular que o indivíduo ele venha a ter se ele não manter o tratamento. Pode passar, por favor? Volta um pouco, volta aí que isso, né, tal, entendeu? A parte de tratamentos, né, tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico em si, né, ele compreende procedimentos que, de forma direta ou indireta, busca aumentar o tamanho das vias respiratórias, né, superiores, pela modificação do tecido mole. Embora a cirurgia ela é bem pouco recomendada. Para se recomendar uma cirurgia em pacientes com apneia do sono, é só se fosse no último caso, onde ele passou pelo procedimento primeiro conservador, não teve resultado, usou um aparelho intraneurais também, que reposiciona a língua e a mandíbula de forma anteriormente, evitando o colapso. Fez o uso do CPAP e também não teve nenhuma melhoria, aí os médicos eles irão, né, optar por uma cirurgia. Embora a cirurgia ela tem bastante riscos e complicações bem graves, né, se o paciente vier a passar por esse meio. E existem vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Eu vou fazer a citação de alguns, né, que seria a amidalectomia, que é a remoção das amígdalas, para assim facilitar a passagem, né, do ar, o paciente ele vir respirar com mais facilidade. Outro procedimento também seria cirúrgico, seria a adenoctomia, que é a remoção das glândulas adenoides. Também ajudaria bastante o paciente a melhorar a apneia. A traqueostomia é a inserção de um cânula na parte frontal do pescoço, né, que esse cânula ele vai diretamente na traqueia, que vai fazer com que o paciente ele respire de forma bem livre, entendeu? Essa traqueostomia. A cirurgia bariátrica, no caso de pacientes que... Gente, só um minutinho, um minuto só. Pronto, podem continuar, obrigada. A cirurgia bariátrica, né, como eu havia falado, tem pacientes que chegam no consultório está com peso acima do normal, né, ele está sendo indicado a cirurgia bariátrica, que é reduzir o tamanho do estômago, para fazer com que o paciente perder peso. E a partir do momento que ele perde peso, ele vai ter uma respiração também mais facilitada. E um procedimento, inclusive o colega Jonas, né, ele até deu uma explicação junto com a professora, que falou a respeito do óvulo, dessa obstrução do óvulo, né, que é o excesso. Né? Tem uma cirurgia também que é feita, que é a óvulo patô, é um nome bastante difícil. Óvulo... Eu coloquei aí no chat para o pessoal ler. Né? E é um nome difícil, eu não consegui falar esse nome ainda, né? Mas vou treinar, é um nome bem difícil. E seria a remoção do excesso, não é toda. É a remoção do excesso desse óvulo, né? Para dar uma alargada nas vias respiratórias. Embora esse procedimento é um procedimento que cada vez ele está sendo extinto, né? Os profissionais da área de saúde, os médicos, o otorrino, não estão fazendo mais esse aparelho, só se houver uma necessidade bem extrema, mas eles não buscam por esse caminho. Pode passar, por favor? Agora vamos entrar no papel do fonoaudiólogo, né, na apneia do sono. E o fonoaudiólogo
junto também com outros profissionais da área da saúde, né, ele melhora o desempenho cervical. Essa melhora se dá através de alongamentos, né, que pode ser também com fonoaudiólogo, e realmente eles fazem também alguns tipos de alongamento, uma Eu já terapia. estava cólicas aqui, sabia? Eu estava aqui dizendo, gente, onde é que hora, em que momento é que eles vão entrar na aplicação fonoaudiológica? Eu estou vendo aí só perspectivas médicas e não vejo nada para o fonoaudiólogo, já estava aqui inquieta. Estamos chegando agora. Voltando aqui, né, o fonoaudiólogo ele vai ajudar através de exercícios, tanto o fonoaudiólogo como também se o paciente quiser na parte, né, de melhorar a contratura cervical, que essa contratura cervical também influencia bastante no desempenho respiratório do paciente. O fonoaudiólogo ele tem alguns exercícios que ajudam, né, nessa melhoria dessa contratura cervical, ou também se o paciente quiser ir para um fisioterapeuta, fazer RPG, fazer alguns procedimentos para melhorar também, seria óbvio, e melhoraria também. Mas tratando do fonoaudiólogo, ele desempenha também alguns exercícios que melhoram a contratura cervical. E a desobstrução das vias aéreas, essa desobstruções em si também ela é feita por um soro, né? Além de soro, tem outras substâncias que é injetado numa seringa, outro já vem numa polinha também que você pressiona na sua região nasal, né, para poder fazer a limpeza, né, desobstruir as vias respiratórias do paciente para poder auxiliar, né, na melhoria dessa respiração. E o fortalecimento e a coordenação dos músculos são através de exercícios, né, que o fonoaudiólogo ele vai avaliar de cada paciente para paciente e vai prescrever alguns exercícios, né. Dentre esses exercícios, existem diversos exercícios propostos, né, pelos fonoaudiólogos para poder auxiliar esse paciente com apneia e melhorar, né, a sua coordenação e fortalecer também os músculos, tanto da língua como o músculo do palato, o músculo da região da mandíbula. Existem vários exercícios que podem auxiliar nessa parte. Eu vou citar alguns exercícios que são utilizados pelo fonoaudiólogo, são exercícios bastante simples, né, onde tem pessoas que até acham que são exercícios insignificantes, porém tem bastante melhorias. Esses exercícios são feitos como uma fisioterapia, são contados 3 sessões de 10 ou um determinado tempo, 10 minutos, onde o paciente ele posiciona a ponta da língua atrás dos dentes e ele começa a varrer o céu da boca, né? Começa a varrer o céu da boca com a língua, direcionando ela, contraindo a língua para trás, né? Isso vai fortalecer a língua, vai melhorar também até a mastigação do paciente e vai também desobstruir as vias respiratórias. Um outro exercício também bem simples é quando o paciente ele coloca a língua na parte mais alta do céu da boca e ele empurra, né, a sua língua para cima, né? São alguns exercícios, são diversos exercícios, tem a vibração da língua, onde o paciente ele faz a vibração como se ele tivesse um som de metralhadora, faz essa vibração também que auxilia, né, e fortalece os músculos relacionados. Pode passar, por favor, o slide? E também com base no relato de caso em que nós estamos abordando, da paciente que chegou para nós, ela passou por 12 sessões de fonoterapia, entendeu? Essas sessões, elas tiveram tempos de 40 minutos, né, cada sessão, e foi observado que, após as sessões que essa paciente ela fazia com o fonoaudiólogo, houve uma diminuição bastante significativa, que ela tinha uma tensão cervical, houve uma melhora, houve também um relaxamento da musculatura supraioide, houve uma adequação do posicionamento do ocioide também, que influencia, houve uma melhora na língua, né, a língua normal tensa, entendeu? O dorso dela também se tornou um dorso rebaixado, o palato mole também, ele teve uma mobilidade normal, ela melhorou de forma bastante significativa
a mastigação, uma mastigação bem mais adequada, que essa paciente ela veio a ter, né, após essas sessões de fisioterapia. Pode passar, por favor? Então, com base, né, nesse acompanhamento fonoaudiológico, né, obviamente, essa paciente, quando ela chegou para a fonoaudióloga, ela já veio com algumas situações, entendeu? Trouxe o exame, que é o exame de polissonografia, que essa paciente, ela trouxe. A fonoaudióloga, ela fez uma avaliação, né, de motricidade orofacial, abordou o exame de polissonografia que ela tinha trazido anteriormente, e após as sessões de fonoterapia, né, os exercícios que ela vinha fazendo, como foi falado, houve uma melhora significativamente, e ela fez uma comparação, né, dos exames que a paciente ela apresentou de polissonografia, solicitou que ela novamente fizesse um novo exame com um profissional otorrino, ela fez e apresentou os exames, e nessa avaliação miofuncional orofacial, observou-se a diminuição da tensão cervical, relaxamento, entendeu? Como foi falado, a melhoria da língua, entendeu? E essa polissonografia, segundo, já demonstrou, né, uma aparência melhor do que ela apresentou no início, né, que a paciente ela chegou numa situação grave e logo após já não foi mais observado, né, que ela tinha mais a síndrome da apneia do sono, mas simplesmente uma coisa bem simples, né? Depois do exame, que é sempre feita uma comparação para saber se houve melhoras no paciente. Pode passar, por favor? Aí estão as nossas referências, nas quais nós abordamos a nossa pesquisa. Uma hora e 20 minutos de apresentação. Parabéns à equipe. Vou deixar para fazer minhas considerações do final. Considerações da turma. Todo mundo vai ter que participar, viu? Se não for nessa, eu vou anotar o nome das pessoas que estão participando. Se não for nessa, terá que ser na próxima e na próxima, né? Parabenizar seus colegas pela apresentação, obviamente, porque tiveram trabalho para fazer, e colocarem aí as críticas construtivas e que possam melhorar para as próximas apresentações. Eu vou abrir a palavra, como vocês mesmos sabem, a gente precisaria abrir a câmera, a gente não abre porque a gente tem a internet que não é boa a conexão, mas eu quero que todos, ou que pelo menos uma parte hoje, se expresse, comunique e digam como foi a apresentação do colega de vocês, tá? Oi, grupo. Aqui é a Ju. Oi, Júlia. Eu gostei muito da apresentação de vocês. Assim, é um tema muito interessante. Inclusive, eu conheço uma pessoa que ela tem apneia do sono. Eu pude identificar vários sintomas, várias coisas que eu identifico na pessoa, né? Ela é diagnosticada, faz uso daquele equipamento para dormir, né? Para melhorar aquela qualidade do sono. A única ressalva é que algumas partes eu não consegui entender direito. Não ficou muito claro, mas foi em relação à escuta mesmo. Mas, no mais, eu gostei bastante, achei bem completa, mesmo em relação às partes das manifestações clínicas e, por fim, a parte da fonoaudiologia. Parabéns ao grupo. Vocês teriam algo a mais a acrescentar, Júlia, para o grupo, para poder acrescentar, para poder melhorar na próxima apresentação? Ou você acha que está tudo conforme o que foi solicitado? Acho que está tudo dentro do conforme que foi solicitado mesmo. A gente ficou nessa ansiedade, né? Na expectativa dessa parte fonoaudióloga que veio mais para o final. Eu acho que ela poderia ser introduzida um pouco mais inicialmente, mas eu acho que contemplou todos os pilares da apresentação, sim. Gustavo, quer falar, Gustavo? Eu deixo a Duda falar primeiro. Ela levantou. Pode falar primeiro, Duda, depois eu falo. Amigo, eu levantei depois, mas como você botou, né? Tá tudo bem. Boa tarde, gente. Eu tô meio rouquinha e tal. Mas enfim, eu amei.
eu fiquei, assim, fascinada, encantada. Eu nem pisquei na hora que o Lu estava falando. A fisiopatologia, para mim, foi muito, muito leve, assim. Porque eu já tenho um bloqueiozinho com a fisiopatologia, mas eu achei que Lu explicou muito, muito bem nessa hora. E a única ressalva que eu tenho para fazer, assim, só é de um detalhe muito bobo, que foi na parte dos dados, acho que nem lembro mais como fala, mas na parte dos dados, logo no início, eu acho que não ficou tão claro que estava ali aquele gráfico com os dois juntos, sabe? O 17% de mulheres e 28% de homens. Não estava tão claro. Tá vendo como isso é muito besta, mas foi uma coisa que eu faria diferente, que eu colocaria ou dois gráficos, ou colocaria ali que aqueles dois estavam juntos. Só isso. Ok, obrigada, Duda. E pode falar, Gu. Mas, gente, primeiro eu queria pedir desculpa, até porque eu estava no início prestando bastante atenção, mas eu acabei recebendo uma mensagem aqui, uma coisa, problema pessoal, eu acabei tirando o foco, até baixou minha pressão. Aí impediu que eu conseguisse acompanhar a apresentação completa, assim, de uma maneira boa. Então, o que eu posso falar é da parte que eu consegui, que eu estava com a cabeça mais tranquila e consegui prestar mais atenção, que foi a parte do início, principalmente as partes de Emily e de Luciana. Concordo muito com Duda. No geral, eu achei que a divisão, a maneira que vocês trouxeram, né, resolveram dividir o assunto para trabalhar, foi bem acertada. Eu achei que foi uma divisão bacana, assim. Mas, no que tange a explicação de Lu, eu adorei, achei que foi ótimo. As imagens que ela trouxe para explicar foram boas, assim, bem didáticas. E nessa parte dos fatores etiológicos, eu também notei uma coisa nesse sentido que Duda trouxe, talvez, porque no geral, o que Emily quis trazer para a gente aqui, assim, no geral, tem uma discrepância, né, entre os gêneros, e essa discrepância vai diminuindo com o passar das idades, né? E aí talvez se trouxesse outros gráficos com essas faixas etárias, isso ficasse mais evidente, mas fora isso, eu achei que a fala dela foi ótima. Eu achei a fala de muito boa. Eu tinha anotado aqui, ó. Na fala dos meninos, isso. Eu acho que quando a gente faz uma crítica construtiva, a gente não quer denegrir o trabalho do colega, não, gente. A gente quer simplesmente, primeiro, preparar vocês para que, quando vocês estiverem numa banca, poder ajudar o seu colega, a pessoa que está ali apresentar na próxima vez e tiver um certo cuidado com determinadas coisas. Agora, eu fico chateada quando eu pergunto, alguém quer se impor, quer colocar seus pontos de vista, não, está ótimo e acabou. Não é assim. É por isso que o meu seminário é um seminário que eu abro a palavra para os apresentadores e abro a palavra para a turma também se expor, se posicionar, para depois eu falar, porque eu acho que é isso aí, a construção. Isso aí vai acrescentar não somente para as meninas, mas para toda a turma. Pode falar, Gu. É isso, do meio para o fim, como eu falei, eu fui surpreendido por uma mensagem aqui que eu não esperava e acabei me perdendo um pouco, mas eu consegui pegar boa parte da fala de Gilda também, que eu gostei bastante, e eu notei que a Jonathan estava um pouco nervoso, e eu vi que ele sabia muita coisa, e eu acho que, porque cada pessoa também tem uma personalidade, né? Algumas pessoas são mais desinibidas, outras não. Verdade. E aí eu senti que talvez esse nervosismo tenha atrapalhado um pouco até para ele se expressar melhor o que ele sabia, porque para mim ficou a sensação de que ele sabia muito, que ele sabia o que ele tinha para falar, mas que talvez as circunstâncias, eu também não sei o que é que ele está passando, né? Assim como eu, no meio da apresentação de vocês, fui surpreendido por uma notícia ruim, talvez também ele possa estar num momento complicado, mas foi só uma coisa que eu senti, que nas outras falas eu senti uma segurança maior, assim, os meninos estavam mais calmos ao falar. Mas, no geral, a apresentação foi ótima, eu gostei muito da divisão que vocês fizeram, já falei isso aqui, né? E achei que foi muito bacana, assim, as explicações. Obrigada, Gustavo. Espero que você consiga resolver seu problema, porque dê tudo certo. Mais alguém? Eu levantei a mão. Pode falar. Perdão, Ellen. Desculpa, pode falar, Gabriela, depois Ellen. Eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito da apresentação de vocês, e é um tema que eu já tinha visto, só que não tão detalhadamente assim. Gostei bastante da fala de Lu, quando ela entrou nos aspectos biofísicos. Na minha mente, eu pensei, meu Deus, isso deve ser tão complicado.
Mas ela falou de uma forma que fluiu tão bem, foi tão legal de ouvir. E eu achei que algumas falas foram um pouco extensas, mas como o Gu bem pontuou, tem um nervosismo, a gente não sabe o que está passando na mente de cada um. E nesses momentos eu acabei me perdendo um pouco, mas depois eu me coloquei no prumo. Porque 1h20 é muito tempo, tá? Tentem restringir mais o tempo. Não precisa ser precisa ser 30 minutos, não precisa ser 30 minutos, mas também não precisa ser 1h20, tá? Eu ainda pensei, meu Deus, eu vou ter que colocar coisa na minha fala, porque eu não vou falar tanto assim. Não, o que é que eu vou fazer da minha vida? Uma apresentação de 30 minutos muito sucinta, sabe? Mas uma apresentação de 1h20 também não tinha necessidade. Eu vou pontuar depois e depois eu falo com vocês. Mas Nada eu não achei. Tenha tirado o brilho das meninas Isso. dos meninos da apresentação. Nada que tenha tirado o brilho. Eu gostei bastante, gente. Parabéns mesmo, parabéns. Até a próxima. Algum ponto a ser acrescentado aí, Gabriela, por favor? Não. Eu gostei bastante. Eu fiquei presa no começo ao fim. Só nesses momentos que eu achei as falas um pouco extensas que eu acabei me perdendo, mas depois eu voltei ao prumo e deu tudo certo. Ellen? Oi, eu queria primeiramente parabenizar a equipe. Eu gostei muito do trabalho. Logo de cara, quando eu tinha visto o slide vocês mostrando para o professor, eu achei muito lindo, achei muito organizado. Não ficou uma coisa cansativa. Eu achei que ficou uns tópicos legais. Além de tudo que todo mundo falou, acho que eu gostei muito, né, que vocês utilizaram vídeos, porque vocês usaram o recurso além dos slides. Eu acho muito legal, eu acho que dá uma dinâmica. Eu achei muito interessante vocês colocarem os vídeos. O único ponto, assim, além do que os colegas falaram, que me deixou um pouco, assim, desfocado da apresentação foi, acho que, na parte de Marcelo, porque o microfone dele estava com algum ruído, eu não entendi direito, só que eu não consegui escutar direito. Jonathan, eu percebi que ele estava nervoso, mas como o Gustavo falou, dava para saber que, tipo, ele estava sabendo da fala dele, ele dominava no assunto, e eu sei que é difícil apresentar um trabalho desse, um trabalho extenso, de um assunto. Eu mesma, como Gabriela, não conhecia muito sobre esse assunto, achei bem interessante. Eu queria parabenizar e todos esses detalhes, como a professora falou, é para a gente mesmo, né, que está assistindo, aprender com as apresentações e tal. Online é bem difícil, às vezes tem um problema na internet, às vezes uma pessoa não tem um áudio bom, às vezes você fica, ai meu Deus, a apresentação vale muito, vou tirar pouco. Mas gostei bastante, galera. Eu achei que vocês apresentaram de uma forma bem legal os slides, ficou muito top. E só algumas coisas assim que eu acho que para próximas apresentações, se vocês consertarem isso, vai ficar show de bola, viu? Parabéns, gente. Eu vou deixar os próximos para comentarem nas próximas apresentações. Eu não vou pegar uma listinha, eu estou anotando tudo aqui no caderno, tá? E depois eu pego esse material que eu peguei no caderno e vejo quais foram aqueles alunos que participaram, que interagiram, que contribuíram e que ajudaram para com o trabalho do colega, e aqueles alunos que realmente não fizeram nada, e aí eu vou abater realmente nas atividades que foram feitas, e vejo, tipo, a contribuição, aquele um ponto esse, eu acabo abatendo ali, tá? Então, não vou ficar, tipo, menino de escola, de pré-escola, professor, quem é que quer falar, quem é que falta falar, fulaninho, ciclaninho, não vou ficar assim, não, tá? Eu vou pegar logo a deixa de Gustavo, de Gabriela, para parabenizar a apresentação de Jonathan. Eu vi que Jonathan estava super nervoso, foi tanto que eu interrompi, eu não costumo interromper, mas acabei interrompendo para que ele pudesse respirar um pouquinho. Mas uma coisa que me chamou a atenção dessa apresentação para com as outras apresentações é que ele estava bem mais comprometido. Deu para perceber que ele estava lendo em alguns pontos, que ele se atrapalhou durante a leitura, mas deu para perceber também que ele estudou, que ele acabou, eu não sei se foram os puxões de orelha, mas eu achei que houve óbvio que foi o que o próprio Gustavo acabou de falando também, que eu iria citar isso, que eu falei sobre isso na aula anterior que eu tive com vocês, na quarta-feira, que cada um tem o seu tempo, né? E que cada um tem uma forma de discorrer, e cada um tem uns que chegam primeiro, outros vão chegar depois, tem uma boa dicção, conseguem se expressar melhor, e que outros têm uma certa dificuldade, mas que vai chegando. E que o mais importante nisso tudo é que você possa evoluir e a gente ver a sua progressão ao longo do semestre. É isso que eu quero ver em vocês. E isso eu pude notar. Pude notar que existiram falhas, mas que essas falhas, se não foram melhoradas, pelo menos que foram tentadas, né? Se tentou melhorar essas falhas que existiam. Isso é um ponto positivo e que eu parabenizo você por isso. O trabalho, como se vocês estão de parabéns, meninas, pelo trabalho. Eu gostei muito. A questão de vocês terem abordado
apneia do sono, né? Quando o Gilda começou a falar, eu já fiquei feliz, porque ela acabou abordando, né, o que era ronco, essa questão de ser um ruído intermitente, fricativo, né, que é uma coisa que acaba levando, né, ao que foi dado durante a nossa aula de biofísica, quando a gente trabalhou com ruído de impacto, ruído intermitente, ruído constante. Então, vocês trazem essa definição para a gente. Vocês trazem algo além, né? Quando vocês falam de sono, vocês falam das consequências cardiovasculares, vocês falam de pressão transneural, transmural, vocês falam de pressão luminal. Então, tudo isso são características que vão alinhar, né, e acabam culminando na insuficiência respiratória do paciente, que é essa apneia, né, que vai poder levar futuramente ao óbito do paciente, ou a insuficiência cardiorrespiratória pela ausência de oxigênio, pelo aumento de CO2, mas o que importa é que essas características biofísicas que vocês trouxeram foram características que, apesar de a gente ter conversado, falado sobre o efeito Bernoulli, o que é que pode acontecer, foram características que foram acrescentadas ao trabalho, né, que puderam enriquecer bastante, como as meninas falaram, as questões fisiopatológicas abordadas por Luciana foram perfeitas, realmente. Gilda, gostei demais, principalmente dos sintomas que você trouxe, a questão da hipoventilação do paciente, que é uma coisa que vocês veem, mas vocês acabam vendo um pouco mais adiante. Quando você falou da hipoventilação, das consequências cardiorrespiratórias, aí Jonathan veio e puxou a questão da análise, né, da saturação de oxigênio, o quanto que é importante durante a polissonografia você entender, né, por que é importante você não ter a fragmentação da corrente aérea. Isso também foi uma coisa de bastante relevância no trabalho de vocês. Eu chamo a atenção, Gilda, que quando você fala de fatores, né, você não colocou fatores sociais. E nós que somos profissionais na área de saúde, a gente vê isso. Eu trabalhava com 2 colegas que eles eram uma coisa meio que inoportuna quando eles iam dormir. E um resolveu pegar o expurgo, né, que é aquele local onde se lava materiais de sujeira, né, do laboratório, e dormia ali, porque o ronco dele incomodava todos. Então, vocês falam assim, né, que existe um atrito entre casais, não é atrito somente entre casais, não, entre colegas de trabalho também, a depender do local de onde você trabalha, se você for plantonista, isso gera uma complicação muito grande. Eu acho que a apresentação de vocês estava muito boa, bem estruturada. Eu só achei que vocês deram muita ênfase a determinados exames e deixaram outros para trás, porque eu acho que, por exemplo, esse CEPAP que vocês falaram, que vocês mostraram o vídeo, vocês poderiam ter utilizado isso para abordar a abordagem mesmo, a intervenção fonoaudiológica. Eu vi que Marcelo falou, já no final, já é uma coisa meio que tímida mesmo. E o fonoaudiólogo, gente, ele tem papel fundamental nisso, porque os exercícios de orofaríngeo, né, orofaringianos, são exercícios que são utilizados e que são importantes e que acabam gerando uma melhor fragmentação, você diminui aquela vasoconstrição naquela região. Então, eu acho que, assim como vocês trouxeram vídeos abordando, por exemplo, o processo de polissonografia, como é feita a polissonografia, ou então, como que ocorre o princípio da apneia, na internet está cheio de vídeos mostrando exercícios fonoaudiológicos, principalmente os exercícios musculares que vêm abordar exatamente isso, porque são 2 pilares, na verdade. De um lado, você tem as características biofísicas, fisiológicas, que você vai ter que apresentar, a questão de você falar dos componentes neuroquímicos, Luciana, contribuir muito também, eu achei fantástico também você ter trazido, ser preocupado com isso. Mas, além disso, você não pode esquecer que você é fonoaudiólogo, você não é médico. Então, como enquanto fonoaudiólogo, qual é a sua real importância? Tudo bem, você falou que foram exercícios musculares, Marcelo, mas você não aprofundou nisso. E eu acho que deveria se aprofundar, sim. Eu acho que você deveria falar quais eram esses tratamentos. Eu até anotei aqui, você ficou exercícios, que exercícios seriam esses, aí depois você realmente entrou e começou a discutir em cima dos exercícios, né, que poderiam ser feitos, mas você não trouxe uma foto, vocês, na verdade, que é a equipe, vocês não trouxeram uma foto, vocês não trouxeram um método que vocês pudessem aplicar, que vocês mostrassem no vídeo. Eu acho que isso foi uma falha de vocês na hora da apresentação, que vocês, uma crítica, na verdade, gente, tomem isso como uma crítica construtiva, para que vocês possam
Tem vários exercícios mostrando aquela coisa que ele fez do motorzinho, né, que você mostra. Pessoas obesas, que mesmo sendo obesa, a intervenção fonoaudiológica acaba contribuindo e muito para com a melhora da apneia do paciente, entendeu? É um problema sério, né, que o fonoaudiólogo tem que realmente se infiltrar nesse ramo, porque a gente sabe que existe uma probabilidade muito grande do paciente ir a óbito. Aqui, esses casos que eu estava comentando com vocês acontecem aqui no PROA. No PROA, a gente tem lá o estudo da polissonografia juntamente com a asma, porque pacientes asmáticos podem ter apneia e pacientes com apneia podem ter asma. Então, por ter essas duas características, são feitas aí no PROA, o exame de polissonografia, e muitos pacientes com apneia podem ir ao óbito, sim. Eu tenho uma colega, né, que está fazendo mestrado que teve que interromper por diversas vezes, porque o paciente poderia morrer, né, durante o exame. Então, a intervenção fonoaudiológica é de suma importância nesse momento. E não somente disso, o trabalho com a mandíbula, gente. Vocês trabalham muito com dentistas, né, odontólogos, né, porque o trabalho com a mandíbula ajuda no rebaixamento e aumento do quê? Do palato, né? Então, quando você faz o exercício ou manipula aqui exercícios com a região da mandíbula, você acaba proporcionando a melhor ventilação do paciente. Tudo isso aí são intervenções fonoaudiológicas que acabam sendo, se você parar para pegar no YouTube, na internet, qualquer site, vocês encontram. Gostei muito de vocês terem trazido aquele material, né, da Lélia Medical, que eu também vi que vocês realmente gostaram dos materiais que são postados. Em suma, eu gostaria de parabenizar bastante a vocês pelo trabalho. Eu sei que não é uma coisa fácil, que não é uma coisa simples, que requer trabalho, não somente trabalho braçal, né, de preparar, mas também um trabalho emocional, porque eu acho que com trabalho em equipe, você tem que saber trabalhar em equipe, porque se você não souber trabalhar em equipe, você não evolui. Eu fui uma aluna que eu não suportava trabalhar em equipe e fui obrigada a trabalhar em equipe durante meu mestrado, meu doutorado, e senti muita dificuldade. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar só, né? Eu rendo melhor só. E eu sou uma pessoa que eu tenho essa coisa de autonomia, né, de liderança. Então, eu tomo para mim toda a responsabilidade. Eu sei compartilhar, eu sei como é que se diz? Eu sei delegar funções, mas eu fico muito angustiada, né? A professora Simone, que eu divido a disciplina de medicina, ela disse que nunca viu, que parece que eu nasci com 7 meses, que quando a gente tem uma coisa para fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, hoje eu já estou cobrando a ela. Então, eu era bem pior, e o trabalho em equipe me fez moldar, né? Porque você tem que ter não somente a inteligência, né, capacitativa mesmo em si, mas você precisa ter inteligência emocional para poder lidar com várias... às vezes um quer uma coisa, outro quer outra, isso aí gera um estresse muito grande na pessoa. Então, eu sei que é um trabalho feito, né, na verdade, a 8 mãos e que realmente gera um transtorno muito grande, e só por isso vocês já estão de parabéns, e o trabalho de vocês está magnífico, realmente. Eu vou disponibilizar o link da apresentação, no máximo até amanhã, tá? Mas no mais, vocês estão de parabéns mesmo, meninas. Eu estou muito satisfeita com a apresentação de vocês, tá? Vocês conseguiram trazer as propriedades